Fala pessoal, chegou o grande dia. Teremos hoje Botafogo e Racing no estádio Newton Santos, 21h30. Eu estarei lá, levarei a taça também. Tomara que eu consiga entrar no estádio com ela. Vamos ver. E teremos a chance de gritar é campeão. O Botafogo precisará reverter ou igualar essa vantagem que o Racing fez de 2 gols de diferença. Pode ser 2-1, 3-1, 4-2, 2-0. Ou quem sabe aumentar ela, 3-0, 4-1, 5-2, para conseguir ganhar esse título e a gente sair gritando é campeão do estádio pela primeira vez no ano, que tem tudo para ser um ano vitorioso, Botafogo de novo. Vamos apoiar esses jogadores, o time tá meio mal treinado, meio bagunçado, mas os caras querem. Tem reforço hoje do Jair, reforço do Arthur, né, Jefinho no banco. Vamos torcer para que a gente consiga um gol no primeiro tempo e apoiar ao máximo no segundo tempo, sem apreensão, sem medo. Apoiar, cantar o jogo todo para tentar fazer o Botafogo ganhar esse título, essa Copa inédita pro Fogão. Temos aqui ESPN, muito conteúdo, tá? Uma boa apuração. Falaram do Wesley, ex-Corinthians, do Al Nassr. Falaram também aqui do nosso digníssimo Crespo, que pode ser o nosso técnico, não sabemos se vai ser ele mesmo ou não, mas pode ser ele. E muito mais. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e 4 planos de membros de 3, de 5, de 15 reais, vários valores diferentes. Você ajuda muito a gente com qualquer valor simbólico. 3, 5 por mês, é bem barato. Ajuda muito aqui o canal. Então, bora pro vídeo. Quem que a gente vai ouvir para falar de Marlon Freitas e Igor Jesus? Marlon Freitas e... Kamehameha, vamos lá. O começo, né, não está sendo dos melhores, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar, né? Tem jogadores novos chegando também, que, né, eu como um dos mais antigos, outros jogadores também, a gente está tentando blindar esses jogadores para que eles cheguem, né, e consigam desempenhar, né, o melhor deles. Né? Foi assim no ano passado também com os jogadores que chegaram, né, e a gente vinha de uma temporada diferente do ano retrasado, de 23 para 24, do que do ano passado para esse ano. E amanhã, né, é um grande jogo, uma decisão para nós, né, onde só a vitória nos interessa, mas a gente tem que ter humildade, tem que ter estratégia também de jogo, porque a equipe do Racing é uma equipe muito perigosa. Sabemos o quanto é importante esse jogo para nós, é o jogo praticamente da vida, para que possamos dar uma resposta diretamente, não somente para o torcedor, mas para o interno, mostrar a qualidade que temos, não o que passou para trás já era, não podemos pensar em relação a tudo que aconteceu, mas faz parte no futebol, nem sempre você vive grandes momentos e hoje temos mais uma oportunidade de estar podendo entrar em campo amanhã e fazer um grande jogo e mostrar ao nosso torcedor que nós temos total capacidade de entrar lá e fazer um grande jogo e mudar esse resultado e sair com a taça, que é o mais importante para nós. Breiler Pires, Botafogo e Racing. 2-0 de desvantagem não é fácil. Difícil, Abel, e não só pela desvantagem, mas pelo que o Botafogo tem apresentado nesse começo de temporada. Porque os jogadores estão muito abaixo. E não é só ali a falta do treinador. Porque é normal que um time que não tem um treinador fixo, um treinador efetivado, passe por uma instabilidade, até encontrar ali essa figura, encontrar o seu líder. Por mais que o Caçapa tenha chegado para ocupar esse vácuo, já chegou ali com o selo de interino, os jogadores sabem e já até se manifestaram sobre isso, sobre como impacta o começo de temporada do Botafogo, mas analisando individualmente, porque no coletivo é normal o Botafogo estar abaixo, individualmente praticamente nenhum jogador dá resposta. Então não foi só no jogo na Argentina do Racing contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, praticamente ninguém se salvou ali, nenhum jogador pedindo passagem. Juan Cruz, que acabou de chegar, ainda muito tímido. Jogadores que no ano passado se destacaram, como Marlon Freitas, como Alex Telles, também a Barbosa, todos muito abaixo. Então é um Botafogo que, nesse momento, a esperança do torcedor é o ambiente, criar ali uma atmosfera que faça o Botafogo tirar uma motivação de onde não tem. E o fator casa, jogar ali num gramado sintético, tirar o Racing da zona de conforto, mas pelo que foi o primeiro jogo e pelo que o Botafogo tem demonstrado aqui, toda essa situação de desmobilização no início de temporada, o Racing é muito favorito para conquistar esse título da Recopa e até por ter um time mais consolidado, em estágios, com passos muito à frente do Botafogo nesse momento. Vamos para o Newton Santos, olha quem está aqui, ó, professor Costas. Primeiro nome é Gustavo? Gustavo Costas. Esse corre, hein? Quando tem um gol, ele corre alguns quilômetros. Louco do bem. Sabe quem corre muito também? O aniversariante do dia
Pai Vicari, Bruno Vicari, maravilha. Parabéns ao amigo. Parabéns. Parabéns. Rafa Marques está ao lado dele, está com o almoço garantido, porque Pai Vicari vai pagar o almoço. Não, mas peraí, o aniversariante paga o almoço? Paga o almoço. Desde quando isso? Não, sempre. Na minha época, o aniversariante recebia o almoço. Ah, eles vão decidir. Bom dia, amigos. Desde hoje. Desde hoje. Abel, obrigado, viu? Obrigado, Abel, Breiler, todo mundo que tá aí no estúdio, Donquinho, Mari Pereira também, minha amiga. Sim, o aniversariante paga o almoço, no caso, é aniversário do Celso Zelt hoje também. É isso, deve ser legal. Também, então, eles pagarão o nosso almoço hoje, viu, Rafa? E tarifa quase que internacional, porque afinal de contas estamos no Rio de Janeiro e estamos em dia de Recopa Sul-Americana. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, Bruno. Bom dia. Parabéns para você. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que você siga essa brilhante carreira por muitos e muitos anos ao nosso lado, ao lado do Fã Esporte. E, de fato, o Newton Santos logo mais vai estar cheio. Sim. Lotado? Provavelmente não. Aliás, até agora o Botafogo não conseguiu com esse time que encanta, né? O que encantava, pelo menos, no ano passado, com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, bater o recorde de público aqui. Continua sendo aquele de 2007, o clássico contra o Fluminense, 43.870 torcedores. De lá para cá, não tivemos mais essa marca e toda vez que o Botafogo vive um bom momento, faz partidas importantes, se cria essa expectativa. A narrativa de que vai acontecer um novo recorde, que o torcedor virá, que vai bater essa marca, mas isso não aconteceu. E é a primeira vez que o Botafogo pode ganhar um título internacional no seu estádio, porque os outros dois títulos foram conquistados fora do Newton Santos. A Conmebol de 93 foi no Maracanã, o Newton Santos nem existia, e ano passado a Libertadores lá no Monumental de Nunes. Então a expectativa é essa. Eu até sinto, andando por aqui, um certo otimismo por parte dos torcedores botafoguenses, né, Rafa? Eu vi poucos torcedores argentinos, normalmente em outras grandes decisões, seja aqui no Rio de Janeiro ou mesmo em Minas, como vimos recentemente, era uma movimentação maior na cidade. A movimentação aqui é intensa, pelo menos você tem uma referência melhor do que a minha, mas assim, eu sinto que a cidade está cheia, mas cheia, acho que talvez muito mais por conta do carnaval do que propriamente pela decisão. Mas por parte dos botafoguenses, eu sinto um certo otimismo, Rafa. Existe esse otimismo, principalmente porque o discurso em algum momento o time voltará a jogar. Tá. A gente ouviu há pouco aí o Marlon Freitas e também o Igor Jesus conversando com a Roberta Barroso, e a gente tem a sensação, Bruno, companheiros do estúdio, que os jogadores sentem essa responsabilidade, essa demanda reprimida. Eles devem isso ao torcedor. O Botafogo precisa estrear em 2025 enquanto time de imposição, time de controle de jogo. É claro que as ausências do Thiago Almada e do Luiz Henrique da espinha dorsal, o Bastos também não joga hoje, então do time que vai entrar em campo logo mais, em comparação à equipe clássica, né, que foi decorada pelo torcedor do ano passado. São 3 as ausências, mas principalmente temos ofensivos, o Luiz Henrique e o Thiago Almada, e isso demanda uma alteração da dinâmica ofensiva. É impossível você prever que uma equipe coletivamente tenha o mesmo desempenho com alterações de peças. Se você mantém uma escalação de um ano para o outro, sem mexer o time em nenhuma posição, já tem uma mudança de jogo, que dirá você alterando peças. Então, assim, é utópico imaginar que vai ser o mesmo Botafogo. Mas pode ser um Botafogo com mais atitude. Não precisa ter aquele engendramento coletivo de troca de passos com intensidade, aquele time que parecia jogado como um controle de videogame. Não, mas pode ser um time com mais imposição técnica, pode ser um time com mais autoconfiança, e pelo discurso dos jogadores e pelo sentimento do torcedor, eu até creio nisso hoje. E aí tem 2 reforços, viu, Abel? Ou 2 retornos. Um do Gregory, que não jogou a primeira partida por conta ainda da expulsão na final da Libertadores. E também o Arthur, novo reforço e que volta ao time essa noite aqui no Newton Santos, que tá bonito, viu, Abel? Ah, eu gostei dessa frase também do Rafa Marques, falando sobre o futebol de videogame que o Botafogo jogava no ano passado. Resume aí, como é que é esse futebol de videogame, ô Rafa? Bom, quem joga videogame sabe que você, apertando determinados botões, você gera ações práticas dos bonequinhos já no vídeo, né? Eu nunca fui bom no videogame. Mas no botão, em compensação, eu também já fui melhor. Eu ainda continuo dando meus brilhalecos de vez em quando, mas já fui melhor. Eu jogava, mas era muito ruim no videogame. Mas eu entendo que funciona assim. Quem é gamer sabe que funciona assim. E o time do ano passado, né? Abel, Donk, Mari, Breiler, Bruno, era jogado desta maneira, era desenvolvido desta maneira. Era um time que tinha os comandos muito bem ensaiados pelo Arthur Jorge. Os jogadores sabiam como tinham que se posicionar e se movimentar em campo, como e sem a bola, dependendo das circunstâncias impostas pelos adversários. O Botafogo teve problemas grandes ano passado, por exemplo, quando pegou times com marcação em linha baixa. Em algum momento o Arthur Jorge encontrou uma solução para isso. E o time voltou a vencer adversários que se fechavam no seu campo de defesa. Em alguns momentos o Botafogo teve problemas também com a questão da bola aérea, depois desenvolveu uma dinâmica que pudesse melhorar o rendimento, tanto ofensiva quanto defensivamente. Foi arrumando soluções o técnico português. Ele não está mais, aliás, o Botafogo completando hoje 55 dias sem treinador. Dizem que o Hernan Crespo está bem encaminhado, que a primeira conversa ontem com o John Textor foi muito boa, as partes se entenderam, mas foi apenas a primeira de algumas. E só para poder não perder esse gancho.
o torcedor entender, né? O botafoguense entender. Quando o John Textor faz o contato com um profissional, com um treinador, ele faz uma primeira entrevista. Se a primeira entrevista for boa, ele faz uma outra daqui a 48, 72 horas. Se esta segunda for boa também, aí ele vai partir para a possibilidade de uma contratação. Tem uma liturgia para contratar técnico do Botafogo. Funciona assim, só que é uma empresa, ele é o dono. E ele só contrata o técnico quando ele está suficientemente seguro. A informação da nossa Yasmin Torres, Abel, é que ontem aconteceu então essa primeira conversa, ainda de maneira virtual, com o ex-técnico do São Paulo, né? Teve uma passagem até importante pelo São Paulo, campeão paulista, o Crespo, e nesse momento é o favorito então a ser contratado por Textor, que vai estar aqui essa noite, Abel. André Donk. O Breila quer falar? Fala, Breila. Mas porque o Rafa e o Bruno trazem essa informação e a gente aqui com a sensação de, nossa, já ouvi essa história antes. Botafogo tem conversa bem encaminhada, tá para fechar o treinador, e foi assim com o André Jardine, foi assim com o Vasco Matos, Rafa Benítez. É isso, o Textor mais uma vez no mercado. Todo esse processo, um processo lento de tomada de decisão e até compreensível, porque é uma decisão muito delicada, né, de escolher o comandante, e eu gosto quando um clube tem um processo bem definido de escolha do treinador, mas, por outro lado, Botafogo encontrando várias barreiras para achar esse nome, o tempo passando, a temporada, os títulos em jogo ficando pelo caminho e eliminado no Campeonato Carioca, já tinha perdido a Supercopa pelo Flamengo e hoje tentando pelo menos agarrar uma taça, que é a da Recopa. Não digo que é um prêmio de consolação, porque entende-se o Botafogo em fase de reformulação, mas a falta de um técnico, a falta de um comandante tem pesado muito para esse momento do Botafogo. Não é só a falta de um técnico, é a falta de um norte, né? Assim, é olhar lá na frente e ver que tem um objetivo traçado, um caminho traçado. E assim, eu entendo o Textor e concordo com o foco de você ser assertivo no nome, ter um estudo, ter uma preparação, não contratar por contratar. Mas você está falando de um clube que simplesmente é atual campeão brasileiro e da América, então é atrativo para muitos técnicos, e você está há 2 meses. A saída do Arthur Jorge foi confirmada no dia 3 de janeiro. E assim, já havia indícios claros da saída dele, pelo mínimo 2 semanas antes. Você está falando de mais de 2 meses para você conseguir contratar. Uma coisa é você ter a cautela, se preparar, olhar para o mercado, super válido, não sair contratando. Mas dentro de uma ótica com calma, 2 meses é um tempo extremamente exagerado. E o foco está na segunda metade da temporada, Campeonato Brasileiro, Mundial, Libertadores, mas você não tem garantia nenhuma que você vai ganhar. E outra, se basear no que foi ano passado, com o Arthur Jorge chegar no meio do caminho, é você tornar a exceção a realidade. Então, assim, acho que está muito atrasado nesse aspecto, isso foi prejudicial para a temporada do Botafogo, e não estou falando que tinha que ganhar, a questão é do planejamento, é de estar executando, porque esse técnico vai chegar, ainda vai ter o período de adaptação, colocar as ideias em prática. Lógico que tinha a memória afetiva da forma, está muito claro como o Botafogo joga, está muito claro como o Botafogo busca seus reforços, mas ainda assim, dentro dessa memória afetiva, memória tática que tinha do Botafogo da última temporada, a gente só viu isso, sinceramente, no clássico contra o Fluminense, que ali foi uma atuação que você olhou, ali é o Botafogo, é o estilo do Botafogo, o nível de futebol apresentado, de resto ainda foi muito pouco. Tanto que hoje a situação, o favoritismo, por mais que o torcedor possa estar confiante, acho que os retornos são fundamentais. O Gregory dá uma estabilidade, o Breila costuma bater nessa tecla, e eu concordo, dá uma estabilidade no meio de campo, de um time que, de fato, você está vendo muito espaçado, não está conseguindo impor aquela intensidade que teve no ano passado. O Gregory é um cara muito importante nesse aspecto, acho que o retorno do Arthur também é importante, mas apesar disso, pelo que foi a ida, e poderia ter sido até pior, ainda vejo o Racing com grandes possibilidades de ser campeão. Você fala do Gregory, eu me lembro do Roberto Carlos. Aí ninguém tem. Abel. Porque Gregory Isaacs, grande cantor jamaicano, o Roberto Carlos da Jamaica. Olha lá, voltando ao ritmo de Recopa Sul-Americana, esquecendo o reggae, Rafa Marques chama. Achei que o Abel fosse cantar. Fiquei frustrado agora, viu, Bruno? Achei que ele fosse cantar. Seria aumentar a sua audiência. Vai ter esse momento ainda, tem programa ainda, né? Eu só queria pegar esse gancho aí do Donk para dizer o seguinte. Primeiro, em relação ao Clássico Fluminense, eu concordo com ele. Ali tivemos um lampejo do Botafogo do ano passado, mas sabe aquela história de que a necessidade faz a ocasião? A tabela do Campeonato Carioca na Taça Guanabara previa apenas um clássico aqui no Newton Santos. Exatamente aquele contra o Fluminense. O Botafogo pegou o Flamengo no Maracanã e o Botafogo pegou o Vasco em São Januário. Então precisava, neste clássico, dar satisfação ao seu torcedor. E é um jogo que o jogador se motiva mais. O jogador fica mais animado, fica com mais vontade, com mais afinco, com mais desejo de dar essa resposta. Então, eu acho que isso ajuda a explicar aquela atuação contra o Fluminense. E sobre a história da espera, até você ter o melhor nome, o problema não está no planejamento em si. Eu acho que o John Textor jogou certo com o torcedor. O problema está na medida em que você não consegue ter resultados de imediato, e alguns resultados o torcedor consegue até aceitar. A eliminação para o Carioca ela é aceitável.
A derrota para um Flamengo, já treinando um pouquinho antes, num campo neutro, também é aceitável. Agora, perder essa Sul-Americana não será aceitável. Isso está muito claro desde o jogo de ida na Argentina. A gente percebe a reação das pessoas, a gente percebe os influencers, a gente percebe os youtubers identificados com o Botafogo, a gente percebe todo Se bem mundo. que o mais famoso tá passando um paninho pro Textor, né? Esse é uma espécie de conselheiro, né, do John Textor. Mas assim, os outros todos, de um modo geral, já começaram a fazer dos seus canais a voz, a oportunidade para o torcedor. Sim, Vestem verdade. efetivamente a camisa. E aí isso dá o tom do que a torcida está pensando. Então, assim, o jogo de hoje, ele é muito importante em termos de conquista, sim, para que o Botafogo possa ter um mês inteiro de preparação, quem sabe já com o seu treinador, para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E ainda, né, Bel, vocês falavam dessa questão, né? A Mari falava, o Donk também, o Breiler. Talvez esse problema do Botafogo seja a grande virtude do Racing, que é justamente o técnico ser exatamente a cara do seu... Aliás, o time ser a cara do seu próprio técnico. Você elogiava o Gustavo Costas, como ele é vibrante, como ele é intenso, e eu vi uma análise dos jornalistas argentinos, até antes da queda do Boca hoje, dizendo que atualmente o grande time copeiro da Argentina é o Racing. E a definição eu achei legal, é um time que joga futebol de rua, da rua da Argentina. E isso é a cara do Gustavo Costas, como você destacava quando a gente começou a conversar aqui, Abel. Olha, estou adorando, sempre é um prazer ter Bruno Vicari e também Rafa Marques conosco, mas hoje eles estão demais. O Rafa soltou o futebol de videogame e agora o Bruno Vicari, o futebol de rua argentino. Isso é maravilhoso, Mário. Não... Das calles, delas calles. E aí, a argumentação até do pessoal lá do F90 da Argentina é que é o futebol. E é isso que é legal, né? Como eles explicaram. Por quê? Porque é aquele futebol que te obriga a ficar atento o tempo inteiro. Que a qualquer momento alguém pode chegar e te surpreender. E o Racing, não, nesse sentido, não é surpreendido. É ele quem está atento, é ele quem está ligado, é ele quem é intenso. Então, por isso que eles classificam que o futebol do Racing é um futebol das ruas argentinas. Eu gostei e já estou usando essa também. Não, mas é da mesma empresa, então a gente pode usar também, né? Não dá crédito, né? Tá tudo em casa. É né? isso. E assim, esse raciocínio vai ao encontro de uma coisa que é muito natural na vida, inclusive, né? O futebol imita a vida. O cérebro humano aprende por repetição. Então, se você está com o mesmo técnico há muito tempo e com basicamente o mesmo elenco, a tendência é o jogo ser melhorado, ser solidificado etapa a etapa. As pessoas falam muito do trabalho do Gustavo Costas, mas ano passado, o Racing, que ganhou a Copa Sul-Americana, jogava no 4-2-3-1. Era um time que tinha uma outra forma de jogar. Ele precisou reordenar seu time quando ele perde o colombiano Quinteiro, que era um jogador que fazia ali a qualidade de jogo pelo lado direito. Ele rearruma o time com 3 zagueiros. Potencializando a qualidade ofensiva do Martirena pela direita, muito bom esse lateral uruguaio, um jogador de muita qualidade, do Rojas pela esquerda, que inclusive já foi até cotado. Que é o Martirena pelo lado direito, joga com o Martínez. Com o Martínez, e você consegue fazer ali uma triangulação, porque sempre tem um apoio do meia, pode ser o Zaratio, não sei se o Vieto vai jogar, e pela esquerda tem o Rojas. E aí ele transformou um 4-2-3-1 estruturado, que deu um título sul-americano ao Racing que não vinha há décadas, num 3-5-2 ou num 3-4-1-2, igualmente eficiente, igualmente capaz. Então, é realmente fruto de uma sequência de trabalho que lá se deu e que no Brasil nem sempre se dá. Prováveis escalações de Botafogo e Racing para a grande decisão de logo mais, que você acompanha conosco aqui na tela dos canais ESPN, Disney Plus, começando com o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo, o Botafogo de Gonçalves, de Gotardo, Sérgio Manuel, Túlio Maravilha e Donizete Pantera, hoje com Cláudio Caçapa, John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Vamos com calma, Barbosa. Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Ramehameha, o provável Botafogo para enfrentar Racing de tanta gente. El equipo de las calles de Argentina. Como disse o amigo Bruno Vicari, o time das ruas da Argentina, de Avejaneda. Com Arias, no gol de César e Colombo, Queiroz, Martirena. Esse é uma fumaça pelo lado direito. Nardoni, Zuculini, Rojas. Pergunta pro Cruzeiro. Como? Hein, Abel? Oi? Pergunta pro Cruzeiro se o Martirena faz uma confusão ali daquele lado ou não. Jogador. Eu fico impressionado como o grande mercado brasileiro ainda não viu o Queria, jogador. hein? Queria. É uma correria, hein? Escolhe camisa. Se bobear, pega a faixa de capitão. Grande participação dos amigos nessa escalação maravilhosa do Racing, completando com Salas, Adrián Martínez e Vieto ou Zaratio, velho conhecido do futebol brasileiro. Mari Pereira, que te parece este equipo de la calle de Argentina, Mari? Te parece bem? Sim, não, é um time, como os amigos trouxeram, assim, é um trabalho que os resultados eles aparecem nesse retorno do Gustavo Costas ao Racing, uma eliminação só em 6 mata-matas que disputa nesse período, só para o Tadieres na Copa da Argentina no ano passado. Então, assim, é um time, tive a oportunidade de fazer alguns jogos de Sul-Americana da temporada passada, que tem muita tranquilidade para construir os resultados, assim. É um time que sabe muito bem jogar
o jogo proposto pelo adversário, quando ele precisa propor, tem o desempenho contra o Atlético Paranaense, que não vai bem, mas depois o jogo da volta não se dá nem conta do adversário. Então, além de tudo isso, é um time muito capaz de lidar com as situações de jogo. Em final... Não se intimida quando joga fora de casa. Exatamente. Então, assim, sabe muito bem lidar com situações. E eu acho que, pro lado do Botafogo, tudo isso que a gente está trazendo, dessa demora do Textor, de escolher um novo comandante, porque a gente está falando de um início de trabalho, né? Não é nem que o Botafogo ele só perdeu peças importantes. Foi um trabalho que não existe mais. Aquilo que aconteceu com o Arthur Jorge já não existe mais. Não é que alguém chegou para dar continuidade com uma ideia de jogo muito parecida do Arthur Jorge. Isso não acontece. O Botafogo, hoje, ele não tem um processo, ele não tem um trabalho. Então, é tudo muito em cima dessa memória que o Donk trouxe, da qualidade individual dos jogadores, da expectativa do Arthur desempenhar nesse retorno ao futebol brasileiro. Mas, ainda assim, a gente vê que os jogadores eles estão muito expostos, né? A gente vê que a cobrança cai em cima deles, cai também em cima do Textor, mas quem está ali dentro de campo, que precisa desempenhar, que precisa aguentar a expectativa do torcedor, corresponder à expectativa do torcedor, são os jogadores. Então, eles também estão expostos. E no jogo passado, já ficou muito claro como isso incomoda eles também, né? Essa falta do treinador, essa demora do início de trabalho, o próprio Barbosa falou sobre isso, o Textor não gostou e respondeu. Então, a presença dele hoje lá no Newton Santos, ela pode até se tornar uma presença intimidadora ali, né? Os jogadores saberem que o Textor está lá, que alguns colegas já deram a declaração de que incomoda, sim, essa falta, essa demora de ter um treinador, mas eu acho que o Botafogo, ele pode contar com essa mobilização da torcida, acho que talvez dos próprios jogadores, nas entrevistas que a Beta trouxe pra gente, mas, infelizmente, o placar, ele joga muito a favor do Racing e o trabalho também. Vou perguntar para o amigo André Donk. Sua opinião, André, sobre o Wesley. Aquele que jogava no Corinthians, lembra dele? Mas antes o Bruno Vicari chama. Só completando o que a Mari está falando, não só incomoda os jogadores do Botafogo, como até prejudica individualmente o trabalho de alguns, e o maior exemplo talvez seja o Igor Jesus, né? Vem aí uma convocação de seleção brasileira, o Igor há alguns meses era o centroavante da seleção, era o cara que chegou a ocupar ali, pegar aquela camisa depois do gol marcado recentemente, e de fato o desempenho dele, talvez na reta final da temporada passada já tenha caído um pouquinho, pelo menos com gols, mas assim, é verdade que ele foi muito participativo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas não é o melhor ano dele, né? Início de temporada, ele está sendo prejudicado, mas ele confia sim em boa atuação aqui na Recopa para confirmar sua convocação nessa próxima data FIFA. E como você falava, Abel, tem o Wesley, que é uma possibilidade. O jogador do Corinthians está no Al Nassr e pode vir por empréstimo, viu, Abel? Acho que você perguntaria para o Donk sobre isso. Isso, vou mostrar uma tela antes, amigo Bruno Vicari. A gente tem a tela com números dele? Então vamos lá com a telinha. Estamos vendo imagens do Wesley ainda quando defendia o Corinthians. Desde a estreia pelo Al Nassr, 11 jogos, só 2 como titular. Então uma média aí pequena, né, de 32,5 minutos por jogo. 1 gol e 1 assistência nesses 11 jogos. Seria um bom nome para o Fogão, amigo André? É um bom nome, é um jogador promissor, ainda precisa ser lapidado. No Corinthians, até por conta de uma situação mais complicada no começo. O contexto, né? Exato, queimando etapa, então se colocava muita responsabilidade, muita expectativa em cima dele. De um jogador claramente com capacidade de drible, de um controle muito bom, mas que pecava na tomada de decisão. E algo natural para um garoto, mas que era muito exposto por conta da necessidade. Até acabou perdendo espaço desde a chegada do Ramon Dias. Isso também acabou casando com uma boa possibilidade de venda. E o Corinthians, com todas as dificuldades financeiras, acabou sendo interessante. Lá tem uma concorrência muito pesada no ataque do Al Nassr, por isso que a gente viu que ele acaba não sendo o titular. Acabou de participar também da conquista do Sul-Americano Sub-20. Acho que é um atleta que não chegaria para ser a solução dos problemas do Botafogo. Seria injusto pensar disso dele. Esse é o gol mais bonitos do Campeonato Brasileiro passado, quando deixou 2 dos jogadores para trás e fez esse golaço. Um cara que acho que pode agregar, oferecer o lado de campo, 1 contra 1, num contexto mais interessante do que ele pegou naquela época do Corinthians, embora tenha amadurecido, não acho que vai ser a solução, um jogador para ser titular, mas pode ajudar muito. E até não queimando assunto e indo lá para frente, Abel, só aproveitar o gancho que o Bruno falava, que eu concordo, o quanto que essa situação coletiva pode afetar individualmente, para casos como o do Igor Jesus em seleção, ainda mais se vier o Vitor Roque para o Palmeiras. Aí acho que a conversa fica um tanto quanto mais complicada. Mas sobre o Wesley, acho que seria uma peça interessante para o elenco do Botafogo. Seria interessante para ele também, jogar no futebol mais competitivo. Mas acho que não é para esperar que ele seja soluções dos problemas para o Botafogo. O Wesley tem o que está faltando ao Matheus Martins, né? Que é justamente uma capacidade de driblar, de partir para cima. O Matheus Martins é um jogador muito tímido nesse aspecto, começo de temporada muito fraco até aqui, e justifica realmente o Botafogo ir ao mercado. Jefinho também nessa volta não conseguiu se firmar. O Botafogo ter um jogador de velocidade ali pelo lado esquerdo, driblador, ajudaria bastante, mas precisa, antes de tudo,
ter o direcionamento que a Mari falou, que é o do treinador. Porque pode ser que o Botafogo começa a ampliar demais o perfil de técnico, né? Quando você vai de Rafa Benítez para Hernan Crespo, Vasco Matos... Passa por André Jardine. André Jardine, são caras muito diferentes, até em estilo de jogo que é natural. E aí, se um técnico que chega e tem a intenção, por exemplo, de montar um time sem pontas, ou pelo menos um ponta só do lado direito, ter opções como Wesley, investindo alto dessa maneira, que limita reforços em outras posições, pode ser um movimento não muito inteligente, não muito estratégico do Botafogo antes de definir o treinador. Então, por isso, mesmo sabendo que o Wesley é um bom jogador que hoje, pela formação que o Botafogo tem, chegaria para ser titular, por outro lado, eu vejo que o principal nesse momento é definir o técnico, para ter a chancela, para que o técnico tenha a oportunidade de trazer jogadores com características que aprecia. E isso é o crucial. A gente viu o Caçapa, por exemplo, no jogo da Argentina, como não tinha o Gregory, ele incorporou o meio ali com o Alan, uma opção natural, mas chegou o Newton, que é até um jogador que tem dado uma boa resposta, um jogador jovem, interessante, mas para encorpar mais o meio-campo. E ali a gente, até na explicação, ele ficou, é pelo fato de jogar fora de casa, na Argentina, e pelo desfalque do Gregory, mas não há ali nem o técnico consegue defender, sendo interino, uma formação de jogo, porque está tudo muito indefinido. Então é de fato mais preocupante para o Botafogo, não é perder a Recopa, seria, o torcedor do Botafogo vai ficar chateado, o Rafa traz esse contexto, né, de mais um título perdido, e como a Recopa tem sido mais valorizada pelo botafoguense, mas mais preocupante que isso é estar em março batendo a porta e o Botafogo ainda sem um treinador. Não é uma garantia. A temporada do Botafogo vai ser desastrosa, mas, por outro lado, já adiantaria muita coisa, principalmente do lado de reformulação de elenco, já ter o técnico. Antes do Rafa completar lá, gostaria de lembrar que você assiste Botafogo e Racing conosco aqui na ESPN, no Disney Plus. Vinícius Moura vai soltar a voz com os gols do Fogão, esperamos. E levantando a taça, esperamos. Na Argentina esperam outra coisa. De qualquer maneira, Vinícius Moura na narração e toda a nossa equipe numa grande cobertura dessa decisão, a Recopa Sul-Americana. Bruno Vicari e Rafa Marques, já agradeço de antemão. Fiquem à vontade para completar por aí. Eu só queria fazer um contraponto em cima do que o Breno está falando sobre essa história do Wesley. Vocês levantaram essa bola aí sobre a possibilidade de Botafogo trazer o atacante. E aí, pensando numericamente, eu acho que todo planejamento de um time de futebol ele precisa ser bem ergométrico, né? Não adianta você ter 7 goleiros e só um joga. Não faz o menor sentido isso. Então, raciocinem junto comigo. O Botafogo tem de lado esquerdo de ataque Matheus Martins, que é o titular, Jefinho, que é um título jogador reserva, o Wesley chegando é mais uma possibilidade, seria o terceiro nome, o Natan Fernandes contratado é atacante pelo lado esquerdo, e o Santi Rodrigues contratado é o meia aberto pelo lado esquerdo. Então você tem 5 jogadores, e claro, jogador de qualidade se adapta, rende em outras posições, talvez nem tanto quanto na sua predileta, mas é capaz de contribuir para o time. Mas é muita gente para o lado esquerdo e só o Arthur pelo lado direito. Tanto quando o Arthur não joga, o Botafogo está queimando o Rafael Lobato. E eu uso essa expressão queimar porque, notadamente, o jogador que tem talento, tem recursos, é bom num contra um, mas não está pronto, não está maduro, não está ainda estruturado para poder pegar essa exigência de grandes competições, de grandes partidas. Então, assim, o scout do Botafogo é maravilhoso. A minha crítica não é a ação prática de mercado. A minha crítica ela é meramente numérica. Acho que o Botafogo está montando um elenco muito canhoto e pouco destro, viu, Bruno? E justamente do lado direito foi a lacuna deixada pelo principal jogador da equipe na temporada passada, o Luiz Henrique. Abel, você lembrou bem, tá? Hoje, então, tem aqui Recopa Sul-Americana, importante, exclusivo. Ou você vem ao Newton Santos, e nem todo mundo pode vir, mas todo mundo, claro, pode nos assistir na ESPN, no Disney Plus, porque é exclusivo aqui para assistir essa grande decisão. Você vai nos acompanhar por aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Então está mantida aquela história de o aniversariante paga a conta. Isso ou aí. seja, aqui no Rio de Janeiro, Celso Zelt vai pagar. Certo? E em São Paulo? Em São Paulo foi aniversário do Donk ontem. Essa ideia sua, Bruno, vamos, só então. começa hoje, tá? É a partir de hoje tá valendo o aniversariante pagar o almoço. Parabéns mais uma Parabéns, vez. Bruno. Aquele restaurante que o Breno gosta muito. O Breno leva a família dele no restaurante, está muito bom. Um abraço a todos. Um abraço. Vamos pra todos voltar. vocês Valeu, aí. parabéns, Bruno. Um abraço, parabéns ao Bruno, bom trabalho para os amigos aí no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar do Corinthians? O que a gente tem, Leão? Ah, sim, a sequência do Corinthians, porque são muitos jogos e todos decisivos. É só paulada. É só mata-mata. Vamos deixar de lado um pouco a Recopa para primeiro falar sobre Hernan Crespo, né? Como mais um nome no radar do Botafogo, parece ser a bola da vez. Acho que no São Paulo ele fez um trabalho de razoável para ruim, eu diria. Ele consegue um título do Campeonato Paulista, um título que era bastante desejado à época. O São Paulo não conquistava, o Paulistão havia bastante tempo e o Crespo conseguiu mobilizar o time para essa conquista. Mas a sequência do trabalho, em nenhum momento praticamente o São Paulo conseguiu jogar bom futebol, fazer uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro,
quando acabou sendo demitido. O que te parece a contratação do Hernan Crespo, caso ela venha a acontecer, Mansur? Assim, O que me chama a atenção, desculpa, mas já te dando mais subsídios aí para que você comente, me parece um pouco fora de esquadro, né? Porque se o Textor havia dito, por exemplo, que Tite não tinha o perfil do Botafogo, ele está procurando técnicos com perfis muito distintos para esse momento de contratação do Botafogo. Não te parece, Mansur? Bom, acho que são duas análises diferentes. Assim. Em relação ao que a gente tem de amostragem para avaliar o trabalho do Crespo. Depois de São Paulo, ele passa quase todo o tempo com o trabalho no Oriente Médio, né? Isso. E aí já é bem mais difícil analisar, porque aí você vai para um contexto e para um ambiente competitivo completamente diferente. Acho que a avaliação do trabalho dele no São Paulo é muito contaminada. Eu acho até que ela fica injusta se você não avaliar o que foi encomendado a ele naquela ocasião. Vamos lembrar, ele chega para a temporada, entre aspas, 2021, que era uma temporada que inicia dias após o fim da temporada 2020, por causa da questão da pandemia, e a gente emendou um ano no outro. E aí foi dito ao Crespo, embora todo mundo na época alertasse, que os jogadores iam sofrer muito fisicamente, porque você estava emendando não só os 70 e tantos jogos de uma temporada, mas mais os 30, 40 que tinham restado da temporada anterior, num processo de 1 ano e meio com jogos a cada 3 dias, e que isso ia ter um custo alto físico para muitos jogadores, como teve no futebol brasileiro. Mas chegaram para o Crespo e disseram, olha só, o Campeonato Paulista é Copa do Mundo, e esse termo foi usado no ano, a gente não está inventando aqui agora não, foi usado esse termo. Para o São Paulo, o Campeonato Paulista de 2021 é uma Copa do Mundo. Pois bem, ele recebeu a encomenda, aparentemente daquilo dependia a estabilidade dele no cargo, se colocou todas as fichas daquele campeonato, o São Paulo ganha a Copa do Mundo e, em seguida, o São Paulo tem uma sucessão imensa de lesões durante o Campeonato Brasileiro. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Acho que tem uma questão, e que foi discutida à época, que quando você, especialmente naquele momento do futebol brasileiro, quando você trazia uma comissão técnica da Argentina, você trazia uma comissão com um tipo de carga de trabalho de treino voltada para uma temporada com muito menos jogos do que o futebol brasileiro. E talvez essa carga não tenha contribuído no momento de um congestionamento tamanho de jogos e também tido a sua parcela de contribuição na quantidade de lesão. Mas eu acho que esse recorte de São Paulo terminou por ser um contexto muito caótico para avaliar o trabalho do Crespo e determinar que ele não é possível que ele faça um bom trabalho em uma outra passagem pelo futebol brasileiro em um outro ambiente. Agora, dito isso, me chama a atenção aí, de fato, a questão, porque o Botafogo vendeu durante muito tempo e vende a questão do Botafogo Way, que é um jeito de jogar próprio e que traz treinadores adaptados a esse perfil. Se o Crespo se apresentar com uma forma de jogar e conceitos ainda parecidos ao da sua última passagem, a gente vai estar diante de algo bastante distinto do que o Botafogo praticava. Uma forma de atacar bastante diferente, muito mais, era um São Paulo de um ataque muito mais zonal, posicional, do que o Botafogo recente, mas principalmente sem bola. Era um tipo de perseguição individual o campo inteiro. E isso também ajuda, aliás, na questão do desgaste. É algo bastante desgastante na parte física. Enfim, é diferente do que o Botafogo vinha fazendo. Agora, chega um momento que você precisa resolver a questão e preencher a vaga. Abre mão um pouco então, das suas... Vamos aguardar se de fato vai ser o Crespo e como ele vai... quanto ele vai ser um técnico parecido com aquela passagem 4 anos depois. No Al-Ain ele conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Ásia, né? Mas logo depois, no Campeonato do Catar, deixou o clube na 8ª colocação. Emirados. Dos Emirados, na 8ª colocação. Por um acaso foi o time que eu joguei no Emirados, né? Então eu acompanhei um pouco. Uhum. Eu acompanho os times que eu já atuei. Eu atuei, né? Quando eu jogava. Não foram poucos, né? Foram alguns. E esse era um clube que eu tenho muito carinho. E por um acaso eu acompanhei um pouquinho do trabalho dele, ser campeão da Champions League lá da Ásia, né? É a Libertadores pra gente aqui. Fez um bom trabalho sim na Al-Ain, mas o Rodrigo Mendes é o diretor lá. Conversei bastante com ele aqui antes de chegar. Rodrigo Mendes é jogador. Ex-Flamengo, ex-Grêmio. Então, é um cara. Eu conversei bastante. Ele realmente no campeonato de mais jogos, que é o que vai acontecer aqui no Brasil, logicamente, se ele fechar com o Botafogo, ele não teve tanto êxito quanto na Libertadores, né? Vamos ver o que o Botafogo quer, porque acaba a Recopa amanhã para o Botafogo vai ter em 20 dias. Né? Até o próximo jogo, que é o brasileiro, né? Se eu não me engano, né? 20, 21 dias. Então o Botafogo ele precisa decidir. Por mais que mude a característica de alguns treinadores, falou-se muito de Mancini, falou de Tite, falou agora de Crespo. O Botafogo ele precisa sim de um caminho, precisa sim de um treinador e vai ter tempo de trabalho, né? Pelo menos nesses 20 dias aí vai ter uma pré-temporada mesmo, né? Então o Botafogo ele precisa dessa direção até para saber os rumos que o Botafogo vai tomar dentro do ano, que são competições importantes. Tem a Libertadores, tem Brasileiro, tem o Super Mundial no meio do ano.
E o Crespo, assim, tem uma amostragem dele também no Defensa e Justiça, que é muito boa. Que é muito boa. E campeão aí, da Sul-Americana, né? E aí o São Paulo é campeão da Sul-Americana, aí tem o São Paulo que ele é campeão. Então, o trabalho dele, a gente pode questionar algumas coisas, mas ele é campeão, é um cara campeão. Defensa e Justiça, que não é um maior time da Argentina, ele venceu, chegou no São Paulo, teve o Campeonato Paulista como... E se colocou uma pressão brutal ali. O projeto do ano do São Paulo era ser campeão paulista. Aconteceu. E o projeto do ano do Alain era ser campeão da Champions League da Ásia. E aconteceu. Agora, a gente vai ver taticamente como ele monta os times. No São Paulo realmente era um time mais posicional, mas lá no Alain era um time, até por conta de competitividade, a intensidade um pouquinho menor, era um time mais leve, era um time que jogava muito para frente. Então, a gente precisa ver qual é o Crespo que chega para o Botafogo. Porque nessa estrada longa de treinador dele, ele mudou algumas vezes a característica. E se chega, né? E se chega. Porque a gente já comentou alguns treinadores próximos do Botafogo. O Botafogo já conversou com alguns, né? Exatamente. Então é saber... A novela não terminou, né? O Botafogo ele precisa. Agora teve a volta do Marçal, eu acho uma boa volta, até porque o Marçal joga de lateral esquerdo. como zagueiro, né? Lateral esquerdo e zagueiro. Tem dois laterais, não faria sentido. E é um cara identificado com o clube, um cara que dentro do vestiário, eu fui muito esse cara também. E isso é muito importante. Eu acho que o Botafogo precisa dessa liderança dentro do vestiário. Um cara que conhece o clube, foi campeão no clube. É um cara que discute muitas vezes também com os jogadores. É o elo da diretoria com o jogador. E eu acho que o Botafogo ele precisa retomar um pouquinho do ano passado, e o Marçal tem a cara desse Botafogo do ano passado, e logicamente precisa de um treinador para ser o capitão da barca, né, que a gente brinca muitas das vezes. É por aí. Em termos de escalação, né, a gente vai colocar aqui a provável para o jogo de amanhã contra o Racing, lembrando que tem a volta do Gregory, né, importante. Arthur não jogou o primeiro jogo porque estava suspenso pela expulsão lá na final da Libertadores contra o Atlético, e o Arthur, recuperado de lesão, deve começar jogando. John no gol, Vitinho, Bastos fora ainda, né, e o Jair deve jogar com o Barbosa. E o Alex Telles na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Matheus Martins, Igor Jesus. Esse o provável Botafogo. É difícil a missão, né? É difícil, mas mais ainda porque... Qual é a grande dificuldade no momento? Como joga o Botafogo atual? O quanto o Botafogo vai conseguir se aproximar da sua forma de jogar ou vai buscar uma forma diferente? O Botafogo, de toda a estabilidade desse início de ano, a questão é que ele não tem uma cara. Né? Não tem uma cara definida, uma forma de jogar. Por exemplo, se você pega na escalação de amanhã, você tem praticamente o Jair entrando na linha defensiva, é praticamente o time da reta final da temporada passada, das principais conquistas, com a mudança dos dois lados do campo. São 8 jogadores, né? Isso, o Arthur e o Matheus Martins. Esses dois jogadores do setor ofensivo, que substituem dois dos principais, dos mais importantes, junto com o Savarino, dos mais importantes jogadores da campanha passada. O Arthur, é difícil imaginar o que pensar ainda dele nessa chegada ao Botafogo. Ele fez um jogo, mais 15 minutos de outro até se lesionar. E o jogo que ele fez inteiro, o jogo que o Botafogo teve muita dificuldade de jogar contra o Flamengo. O Matheus Martins não está num grande momento. Né? Os jogos recentes dele não foram de grande nível. Evidente que isso tem um peso, né? Duas posições que eram importantíssimas ano passado, que faziam diferença, você ainda não tem jogadores que se estabilizaram ali. E, além de tudo, questão de comando, de troca de treinador, de trabalho, que não engrena, enfim. O Botafogo tem muitos obstáculos. Agora, tem qualidade técnica, vai ter um estádio onde ele joga bem a favor dele, tentando carregar o time. Pessoas, pelo menos, lá foram os ingressos vendidos. Um ambiente favorável a uma virada, que é bastante difícil, mas não é inacessível. E o Racing se mostrou ser um bom time, né, Felipe? Bom time e um time que ele deixa algumas iscas, né? O Racing, os 3 da frente, eles não voltam. Mas para deixar o Botafogo com 4, pelo menos. E o Botafogo, nesse último jogo, até contra o Vasco também, o Botafogo ele tem muita dificuldade no último terço, que é onde não tinha no ano passado, por ter esses dois jogadores, tanto o Almada quanto o Luiz Henrique, o Savarino também em grande fase e o Igor Jesus em grande fase. No último terço, o Botafogo tinha soluções, que para mim, nesse ano, é o principal problema do Botafogo. Chega ali no último terço, ainda não tem aquela solução, não está automático as movimentações, e isso faz com que o Botafogo, para mim, no jogo de amanhã, se começar o jogo rápido, porque até você pegar a velocidade do campo, isso demora. E pro Racing pode ser uma dificuldade dentro do jogo. Mas pro Botafogo conseguir uma virada, ele precisa fazer um gol logo no início do jogo. Aí ele vai botar fogo realmente no jogo. Mas o Racing é uma equipe muito organizada e uma equipe que ofensivamente oferece muito perigo ao Botafogo. Não vai ser fácil não. O Racing tem a vantagem construída na Argentina, fez 2-0. E o Botafogo precisa de 2 gols no mínimo para levar o jogo para os pênaltis. Deixa eu mostrar para vocês gols da Copa do Brasil, começando com o jogo do Cascavel, que eliminou o América Mineiro. Botafogo para encarar o Racing amanhã pela Recopa. John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Meio campo, Alan, Gregory, Marlon Freitas. E no ataque, Savarino, Matheus Martins
Igor Jesus. Algumas peças do ano passado, mas eu tô pensando aqui que esse time, a gente falava que os titulares não vai sair ninguém, só 2 no máximo. E no fim esse time tá bem mexido, né, Léo? Tá bem mexido em relação à temporada passada, o Bastos ainda de fora, quem joga é o Jair, assim como no final de semana no clássico contra o Vasco. Eu não vejo muita alternativa para o Botafogo, a não ser soltar os seus 2 laterais, tanto o Vitinho quanto o Alex Telles. O Botafogo deve fazer aquela saída tradicional dele 3+1, então ele puxa 2 volantes para essa saída, mais os 2 zagueiros. Aí pode ter os 2 zagueiros, Barbosa e Jair, mais o Gregory e o Marlon Freitas à frente deles, e aí vamos entender qual vai ser o papel do Alan, nesse caso, no momento ofensivo do Botafogo. Há possibilidade também de trocas. No final de semana, por exemplo, contra o Vasco, o Caçapo escolheu o Juan Cruz junto com o Igor Jesus. E era aí, na prática, fazer essa saída 3+1 e os outros jogadores se postavam no espaço entre linhas ou buscavam a última linha do Vasco da Gama, sempre com os alas dando bastante profundidade. É um jogo que pode ser interessante também a utilização eventual do Cuiabano, que é um ala com mais chegada no fundo do que é o Alex Telles. Botafogo ainda em busca de um treinador e da sua identidade para 2025. Já teve 2 interinos. Tipo, sem identidade nesse caso é o Botafogo nesse momento da temporada. Mas o nome da vez para assumir o Botafogo é o argentino Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. O último trabalho dele foi no Al Ain dos Emirados Árabes, onde foi demitido em novembro do ano passado. A gente está vendo aí o desempenho dele no último comando, que foi o Al Ain, Léo. 49 jogos, 22 vitórias, 7 empates, 20 derrotas, aproveitamento de 49,7%, 99 gols, 83 gols sofridos, 16,8 finalizações por jogo, 12,2 finalizações sofridas por jogo, posse de bola 57,9, títulos 1. Foi Liga dos Campeões da Ásia em 2023 para 2024. Essa foi a parte marcante do trabalho dele, mas os números não são tão positivos. Ele eliminou o Hilal de Jorge Jesus e foi responsável por derrotas, aliás, uma derrota mais específica do time do Jorge Jesus, naquela sequência que o Hilal quebrou o recorde. Bem. Exato. Parou o recorde. Então, foi um bom trabalho na primeira parte da passagem do Crespo pelo Al Ain. Destaca o Rahimi, que era um jogador de frente que atuou muito bem com o Crespo por lá, e depois uma queda na Champions Asiática dessa temporada. Parte dela com o Crespo, e o Al Ain não ganhou nenhum jogo na Champions Asiática dessa temporada. O Crespo é um técnico marcado pela marcação homem a homem, por perseguições longas, isso que definiu o trabalho dele aqui no São Paulo. Foi campeão paulista com o Tricolor e acho que teve uma baixa na sequência do Campeonato Paulista por uma questão de prioridades. O São Paulo vinha de um longo tempo sem conquistas e jogou todas as suas fichas no Campeonato Paulista numa época de pandemia, com jogos num curto intervalo de tempo. Isso fez com que aumentasse o número de lesões e o São Paulo nunca conseguiu se recuperar. E o Crespo talvez fosse um dos primeiros naquela lista de técnicos que iria reclamar ou que iria se queixar do Departamento Médico de São Paulo, em que os jogadores entram e dificilmente saem no prazo determinado. Acho que isso acabou comprometendo o trabalho dele aqui no São Paulo, um trabalho que tinha tudo para dar certo, mas que teve um prazo de validade menor por conta dessa questão das lesões. Apesar disso, o torcedor São Paulino tem saudade do Crespo, sempre fala muito bem. Você acha que é um nome que pode ajudar o Botafogo nesse momento ou não acha que bate as características? Eu gosto muito do trabalho do Crespo. Acho que ele pode ser um nome útil, ainda mais depois do Botafogo ter tido tantas especulações, tantas ofertas recusadas ou não ter conseguido se alinhar com um determinado treinador que gostaria. Então, eu vejo o Crespo como uma boa opção, até porque também, se a lista do Botafogo era grande, agora ela já não é mais tanto, né? Dado o que aconteceu nesse meio do caminho. Então, imagino que o Textor também não tenha mais muitas opções além do Crespo. Bom, pessoal, fico por aqui. Esse é um dos vários conteúdos que eu vou postar aqui no canal hoje. Vamos fazer uma grande cobertura. Tivemos o Corujão, já que foi até umas 10 e pouca da manhã hoje. Tem esse vídeo, terá outro vídeo aí pela tarde. E antes de ir pro jogo, terá aqui num Corujão, um plantão do Botafogo, plantão do Fogão, aí durante várias horas até quase começar o jogo. Tá? Então, quiser saber tudo do Botafogo e Racing, hoje é aqui no canal Notícias do Fogão, o canal que mais posta horas diárias de, vamos dizer, somadas, né, sobre o Botafogo no YouTube mundial. Ninguém supera a gente nisso. Então dá uma moral pra gente, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quanto você acha que vai ser hoje o Botafogo e Racing? Eu aposto em 2-0, indo pros pênaltis. Aguenta coração e o John salvando o Fogão nos pênaltis, pegando 2 pênaltis. Aí a gente não perdendo nenhum, ganhando essa taça aí, fazendo muita festa hoje no estádio. E aí, o que você acha? Quanto vai ser o jogo? 3-1? 2-1? 2-2? Quanto vai ser o jogo? Bota aqui nos comentários. E 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes.
Ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, o trabalho que a gente faz todos os dias para vocês. Fico por aqui, obrigado, até o próximo vídeo.